Olá, somos alunos do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do IFPE Campus Cabo de Santo Agostinho. E na disciplina de Química Ambiental, iremos falar sobre acidentes ambientais. Essa equipe é composta por Edivaldo Antunes, Jonathan Welles e Javan Laureano, que sou eu. Iremos falar sobre Deepwater, o maior vazamento marinho acidental de petróleo da história dos Estados Unidos. Foi um acidente, né, que teve grande repercussão mundial, matéria aí em todos os jornais mundiais, e também teve um filme. Pode passar. A Deepwater era uma sonda petrolífera semi-submersível de posicionamento dinâmico em águas ultraprofundas. Foi construída em 2001 com o propósito de perfurar poços de petróleo offshore em até 2.400 metros de coluna de água. Era de propriedade da Transocean e estava arrendada à BP. Em 2009, ela perfurou o poço mais profundo da história, de 10.685 metros de profundidade. E essa profundidade aí, 1.259 metros, era de lâmina de água. Ou seja, era uma plataforma já com know-how em perfuração de poços de petróleo em alto mar, com profissionais altamente qualificados e empresas de renome no mercado petroleiro. Em 2009, ela estava localizada a plataforma estava posicionada no Poço do Canyon, Mississippi, a 50 quilômetros da costa de Louisiana. Pode passar. O acidente. Pode passar também. No dia 20 de abril de 2010, a torre estava na sua fase final de perfuração do poço, em uma lâmina de água de 1.524 metros de profundidade. Na realização dos testes finais, pode passar, hein? Do poço, os instrumentos sinalizaram alarme de alta pressão, sendo que os responsáveis pela operação da plataforma desconsideraram os alarmes, achando que o instrumento havia falhado ou que no ponto onde o sensor do alarme se posicionava, havia formado uma bexiga de ar, provocando essa alta pressão. E as atividades não foram paralisadas também por questões econômicas, visto que já havia um atraso de 43 dias no prazo para entregar o poço. Aí, inesperadamente, a sonda ela é tomada por um jato de lama. A partir de aí, é que eles tentaram, de todas as formas, conter o vazamento. Só que a pressão era tanta que não era mais possível controlar o poço. O que aconteceu um minuto depois? Aí os alarmes de gás começaram a soar em toda a plataforma. Com os alarmes de gás atuado, toda a equipe agora percebe que está em perigo iminente, porque uma explosão agora era uma questão de tempo. Aí o que aconteceu? Na sala de máquina, uma pequena faísca provocou aí a primeira explosão. Os 126 trabalhadores que estavam a bordo, depois dessa explosão, começaram agora a lutar não mais pela plataforma, não mais para conter o poço, mas para salvar suas próprias vidas. E dos 126, apenas 115, né, conseguiram se salvar, 11 deles morreram. Depois de 36 horas em chama, a plataforma afundou, mas o vazamento gigantesco de óleo ainda permaneceu por mais 87 dias, em uma estimativa de 5 milhões de barris de petróleo foi lançado no mar. Como um barril equivale a 1.500 a 159 litros de óleo, então a estimativa que foi derramado 750 milhões de litros de petróleo no mar do Golfo do México. Isso provocou uma mancha de 1.700 quilômetros de extensão e 11 mortos. Então, as principais causas dessa acidente podemos dividir aí em falhas técnicas e falhas humanas. Entre as falhas técnicas é que a qualidade do cimento que eles utilizavam para selar o poço, ela foi questionável, porque à medida que eles furam esses poços, que eles colocam aí a broca e esse tubo, entre a parede externa do tubo e a parede interna do poço,
eles colocam um cimento e colocaram um tipo de cimento que ainda não tinha uma qualidade comprovada. E também houve uma falha no fechamento do bloco BP. Dá mais um clique aí, Edivaldo, no slide. Mais um. Pronto, o BP é essa válvula aí, que em caso de emergência, essa válvula é para fechar e isolar o poço da plataforma. Só que foi dado o comando e essa válvula não fechou, então provavelmente por falha de manutenção também. E também houve falha humana, né? Porque a quantidade de espaçadores, dá mais um clique aí, Ivan. Os espaçadores, como está selecionado aí, ele é utilizado para que esse tubo ele fique bem centralizado no poço, que para quando vem a camada de cimento, o tubo não ficar encostando na parede, né? E o cimento ser distribuído igualmente, e o tubo fique bem centralizado. E nesse projeto era para ser usado 15 espaçadores, e eles só usaram 6, porque quando perceberam que só tinha 6 para adquirir mais espaçadores, ia levar 10 horas, e isso ia aumentar muito o custo, porque uma hora de aluguel dessa plataforma era milhões de dólares. Então, houve também essa parte aí. E também eles ignoraram, né, o alarme de pressão, outra falha, e também falha na comunicação entre as empresas. Essas são algumas das falhas, das causas que provocaram esse acidente aí. Ok. Olá, meu nome é Jonathan e vou contribuir um pouco com o nosso trabalho falando sobre os impactos ambientais que o desastre de Deepwater causou ao meio ambiente ao qual ele estava situado. Como já introduzido por Javan, a localização na costa da Louisiana, onde estava a plataforma, porém os estudos indicam que o acidente ele colaborou para o desequilíbrio ambiental não só da costa da Louisiana, mas como também de todo o sul dos Estados Unidos, da costa sul dos Estados Unidos, né? Dali do Texas, onde a gente vê os pontos Santo Antônio, Houston, até a Flórida, pegando todo o Golfo do México, né? Na imagem nos mostra que esse ponto do Golfo do México ele ficou conhecido hoje como a Zona Morta, com mais de 3.000 quilômetros de extensão de zona morta por conta dos efeitos do petróleo, do óleo que veio a cair no mar, assim como também de outros agentes químicos que foram utilizados para a mitigação do problema, né? Então, até os próprios produtos químicos que foram utilizados para tentar reparar o problema, ele acaba que é tóxico para a biota local. Pode passar, por favor. Daí, você tem um grande problema, porque o desequilíbrio que o acidente causou, ele deteriorou toda a forma de vida de um ecossistema. Então, ele veio tirar o equilíbrio do ecossistema. Segundo a Oceana, que é uma ONG que muito conhecida internacionalmente, que estuda os oceanos, né? Ele nos vai dizer que de 800 mil aves, 170 mil tartarugas marinhas e 8,3 milhões de ostras foram mortas. 75% das gestações dos golfinhos não chegarão ao final durante os 5 anos. O acidente ocorreu em 2010. Os dados mostram que durante 5 anos após, os golfinhos não chegarão à gestação. Porém, estudos mostram que os efeitos desse acidente podem durar décadas. Então, até hoje, países até vizinhos, México, Cuba, eles sentem um efeito no oceano desse grande acidente que teve ali no Golfo do México, né? E ficou muito conhecida a figura do pelicano marrom mergulhado em óleo, né? O pelicano marrom, que ele é símbolo do estado da Louisiana. E no próprio Golfo do México, nas redondezas, existe um santuário de pelicanos marrons. Então, foi uma imagem de muito impacto assim, para a própria sociedade local, porque é um animal que é símbolo daquele estado. Pode passar, por favor. E o problema ambiental que vai
culminar na morte de fitoplânctons, de algas, de peixes menores, até peixes maiores, como até aves e mamíferos, como baleias, cachalotes e golfinhos, vai causar um desequilíbrio na cadeia alimentar. E causando um desequilíbrio na cadeia alimentar, vai afetar principalmente quem depende da atividade da pesca. Estima-se, o governo americano estimou na época que a indústria da pesca perdeu cerca de US$ 1 bilhão e o turismo mais de 500 milhões de dólares. Então, foi um problema gigantesco também para a parte econômica, né? Já que muita gente ali ao redor dependia da pesca industrial, de camarões, de ostras. Então, o acidente ele veio a culminar uma grande perca também, e é muito conhecido na área do Golfo por turismo, né? Então, a procura das pessoas que queriam fazer turismo, ecoturismo naquela área, com certeza não existe como existia antes, assim como a pesca que também deteriorou bastante. Bem, o reparo ambiental, né? Observem essas duas imagens. Aqui à esquerda, nós temos a localização da plataforma Deepwater Horizon, e aqui à direita, nós temos talvez a principal corrente marítima do mundo, a mais importante. Não só porque ela passa pelas regiões mais desenvolvidas do mundo, que são os Estados Unidos, o Canadá e a Europa, mas também porque essa corrente ela é um fator de grande responsabilidade por tornar essas regiões aqui desenvolvidas, né? Porque sem essa corrente do Golfo, né, a Gulf Stream, essa parte dos Estados Unidos, Canadá e Europa, elas seriam muito geladas, se assemelhariam ao clima, né, aqui da Groenlândia e do Ártico. Então, por que atentarmos a essas duas imagens? Veja só, a corrente do Golfo, né, uma corrente oceânica que carrega milhões de nutrientes, né, distribui ao redor do mundo, principalmente nessas regiões já faladas, e o desastre da Deepwater aconteceu no fundo do oceano. Então, bilhões e bilhões de metros cúbicos de petróleo foram vazados daqui. E a grande preocupação é que a corrente do Golfo levasse esse petróleo, né, distribuísse ao longo do Oceano Atlântico inteiro. Bem, aqui nessa figura nós podemos observar, né, a teia, né, de cenários que esse vazamento afetou, né? Então aqui nessa gotinha de óleo a gente tem água, a gente tem o ar, a gente tem o solo também, né? Que são os segmentos aqui, fora o oceano e toda essa gama aqui de organismos afetados. Com relação à mitigação, é óbvio que a principal preocupação era selar o poço, né? Fechar o poço para que esse derramamento parasse. Mas enquanto o óleo chegava à superfície e até mesmo nas regiões profundas, né, do oceano, então houve a preocupação de mitigar essa suspensão de óleo. Então, o que foi utilizado, né, e o mais recomendado, foi a utilização de dispersantes químicos, né? E dentre esses dispersantes químicos, nós temos praticamente duas classes, né? Os sulfactantes, né, que é o convencional, né, que ele possui um baixo peso molecular, proporciona uma barreira de repulsão pequena, poucos grupos de ancoragem por molécula, a absorção superficial fraca. E nós temos os sulfactantes poliméricos, né, que ele possui um alto peso molecular, uma barreira de repulsão grande, vários grupos de ancoragem por molécula e uma adsorção superficial muito forte. Então,
foram utilizados esses tipos, né, de dispersantes, porém utilizou-se mais o surfactante polimétrico. Então, qual é o princípio desses dispersantes, né? Então, nós temos aqui uma camada hidrofílica, né? E temos aqui outra extremidade oleofílica, né? E essas duas camadas, né, vão atuar, né, tanto na água do oceano, né, quanto no óleo. Então, o que é que acontece, né? Nós temos aqui que a extremidade hidrofílica vai se associar à água e a extremidade lipofílica ao óleo. Então, isso vai proporcionar uma hidrodinâmica que vai auxiliar, ajudar na dispersão. Então, aqui a gente tem mais um esquema, né? Aqui, as gotículas de óleo, né? Quando o dispersante é utilizado, uma parte vai acender, né? E vai proporcionar que esse óleo ele seja recolhido. Bom, em se tratando do derramamento da tip water, então a gente tem aqui o jato, né, de dispersante que foi utilizado a partir de submarinos, robôs, etc., na boca do poço, para que esses dispersantes atuassem no óleo, evitando com que as correntes, né, principalmente a do Golfo, o levassem para outras regiões, não só do Golfo do México, mas também do Oceano Atlântico. Aqui as nossas referências. E muito obrigado